Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, à nossa primeira reunião do ano. É um prazer imenso receber todos vocês aqui. Eu tenho certeza que os nossos mentores, nossos anjos da guarda, se alegram por nos ver tentando algo a mais, procurando respostas, procurando ajuda, auxílio junto com a espiritualidade. E pode ter certeza que todos os trabalhadores da Casa da Irmã Dulce nos empenhamos para estarmos aqui aptos a ajudar, a auxiliar naquilo que for possível. Então, assim, eu quero agradecer a vocês, a presença de todos e dizer para vocês que o que desejamos daqui para aí é que o amor de Jesus recaia sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês. Então, meus irmãos, um feliz ano novo, que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa caminhada. Todo ano, quando se inicia, uma nova jornada que enfrentamos. Então, que Deus nos abençoe infinitamente e que nos proporcione cada dia mais esperança, força e fé para seguirmos nossa caminhada. Que a nossa querida irmã Dulce esteja agora derramando suas pétalas de flores sobre nós. Que a espiritualidade e a vida também esteja aqui sorrindo, e desse sorriso saiam luzes, que estará cuidando de cada um de nós naquilo que precisarmos, nas dores, nas emoções, enfim, tudo aquilo que a gente precisa resolver, E eu peço muito a Deus que os nossos mentores estejam aqui nesse exato momento nos auxiliando, a mim, a minha irmã Marta, que fará a palestra de hoje, para que a gente fale as palavras certas, para que console o coração de cada um de nós. Então, que assim seja, graças a Deus. E o exórdio de hoje, ele se intitula Recomeçar. Cabe bastante, nesse início de ano, onde todos nós estamos recomeçando, projetos antigos, projetos novos, enfim. Mas todo início de ano é um recomeço. E o exórdio de hoje será feito através do livro Vida Interior, Reflexões Construtivas, de José de Moraes Ferreira. Esse livro aqui. E ele começa com um pensamento de um filósofo espanhol chamado Seneca, que diz assim: os desafios não são difíceis porque tentamos, é por não tentarmos que são difíceis. E esse é um pensamento muito atual. Desenvolvemos a cultura do medo e do ócio ao longo dos últimos séculos, através da qual o trabalho seria castigo, devendo, portanto, ser evitado a todo custo. Convém lembrar a figura do paraíso apresentada por muitas religiões de uma ociosidade e beatitude. Muitas vezes a gente tinha aquele pensamento antigo lá que por a gente precisar trabalhar para nos mantermos é um grande castigo, Mas não é assim. Trabalhar é gratificante, Com essas premissas sedimentadas no ideário das coletividades, as atribulações naturais da vida, verdadeiros convites à superação e ao aprendizado, tornam-se objeto de lacrimosas reclamações e petitórios de delas nos libertarmos de forma mágica. Entretanto, o processo evolutivo envolve necessariamente perdas que garantem avanços e aperfeiçoamento do ser, vez que cada nível mais avançado de autoconsciência representa novos compromissos de responsabilidade perante a vida. Da criança, não exigimos comportamento amadurecido, característico do adulto. Da mesma forma que a própria lei não enquadra o selvagem com o mesmo rigor com que cobra do civilizado. A vida também age dentro desse princípio gradual e adequado aos níveis de consciência já alcançados. Então, quanto mais consciência ganhamos, mais desafios irá nos aparecendo.
Por outro lado, diante das situações de perda de qualquer teor, normalmente valorizamos extremamente a perda em si, pouco refletindo sobre o aprendizado dela decorrente, parte mais importante de todo o processo. Essas formas de ver e viver têm sido responsáveis por verdadeiros descalabros de muitas existências, por ensejarem a fuga, o medo, a revolta e o despreparo para as lições da vida. O medo de recomeçar, o medo de botar o pé no chão e dizer assim, eu vou conseguir, eu vou além, eu vou trabalhar, eu vou persistir. Esse medo tem nos paralisado, tem nos feito pensar em desistir, tem nos feito pensar em achar que está bom daquele jeito e não nos arriscar. Eu acho que não é uma visão só minha, né? A gente está vendo muito isso no dia a dia. Recomeçar, estar atento e perceber as inúmeras oportunidades de recomeço na vida constitui uma prática construtora de equilíbrio e felicidade, além de colocar-nos na melhor onda da maré da vida. Então, que a gente possa recomeçar, sempre, mesmo quando a gente achar que não tem tempo e não tem como, que a gente possa encontrar um meio de recomeçar. Temos 12 capítulos para viver durante todo o ano, que são os 12 meses de todo o ano, e 365 dias para tentar novamente, e novamente, e novamente, até que se recomece novamente o próximo ano. Então, meus irmãos, que nós tenhamos força para recomeçar sempre. E todo dia que a gente recomeçar, a gente vai estar um pouquinho mais sábio. Então, que a gente use dessa sabedoria. Que Jesus nos abençoe e que agora a gente possa se deliciar com a palestra de hoje, absorver tudo aquilo que precisa absorver, que puder absorver. Então, fiquemos acordados. Viu? Boa noite. Feliz ano novo para todos nós. E a palavra é gratidão, né? Conseguimos ultrapassar mais um ano. Estamos aqui com saúde, com paz e ultrapassando todos os obstáculos. Então, que Jesus continue nos abençoando. O tema da noite, ele vai nos levar hoje a refletir. E eu peço a vocês que interajam, que raciocinem junto comigo, tá certo? Para que nós possamos fazer, hoje não vai ser uma palestra, vai ser um estudo, uma conversação, uma coisa bem mais leve, tá bom assim? Então, porque é tão necessário que nós reflitamos, que raciocinemos. Por quê? Para início, a base da doutrina dos Espíritos é a fé raciocinada. Então, quando o codificador Allan Kardec, ele nos trouxe essa doutrina tão maravilhosa, ele nos trouxe isso. Né? Sem caridade não há salvação, e também os espíritas, instruí-vos, aprendam, né? E raciocínio. Acabou-se o tempo de que você escuta e você aceita o que for dito, simplesmente por aceitar. Entendeu? Então, é diferenciado. Você precisa ouvir e você precisa entender e aceitar ou não. Então, o tema de hoje, eu desejo que seja assim, que vocês pensem, raciocinem, reflitam e concordem ou não, de acordo com o pensamento de vocês. Eu vou começar a fazer algumas perguntas, certo? Se eu dissesse a vocês que odiassem todas as pessoas que não simpatizam ou não aceitam a doutrina espírita, o que vocês diriam para mim?
Pode falar. Pode repetir? Se eu disser a vocês que odiassem todas as pessoas que não simpatizam com a doutrina, não acreditam na doutrina dos Espíritos, o que vocês diriam para mim? Dá para ouvir aí atrás, gente? Hã? O que vocês iam dizer para mim? Não. Nada? Eu ia dizer que não era certo. Não se prega, né? Não é o que Deus disse quando faz na terra. Porque existe várias religiões. Cada um escolhe a sua, né? Devemos respeito. Empatia, né? Exatamente. Temos que ter empatia, né? Respeitar. Não é porque eu não acredito que eu vale de respeitar, criticar. Eu posso não acreditar, mas eu tenho que respeitar você. Exatamente. Vocês já ouviram alguém falar que detestam nossos irmãos evangélicos? Já. Testemunho de Jeová. Quanta gente viu. Verdade. Quando passava na minha porta, eu abria a porta e escutava eles falar. Por isso não. Eles falavam que detestavam o evangélico? Não, porque tem gente que não gosta, né? Aí tinha gente que fechava as portas. Eu abria a porta e escutava eles. Nunca fechei a porta para eles. Vocês já ouviram pessoas de outras religiões, ou evangélicos, católicos, ou de outras religiões, dizerem que nós espíritas, umbandistas, candomblecistas, nós chamamos demônios, nós somos macumbeiros? Já ouviram? Já. O que vocês pensam de pessoas, no caso, né? Pessoas que se dizem religiosas, pessoas que falam em nome de Deus. Vocês concordam que está errado isso, a discriminação do ódio? Certeza, né? Não é? Porque vocês estão falando em nome de Deus. Se eu falo aqui, no caso, é a caridade, sem a caridade não há salvação. Como é que eu posso falar dos nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, da Umbanda, né? Eles testemunham de Jeová, né? Eu acho que não tem, não, né? É disseminar o ódio, não é? Isso aí não. Acredito que não tem uma motivação, não teria nenhum argumento. Ninguém tem, quando se fala em nome de Deus, não há um argumento para que as pessoas se desrespeitem. Mas para aqueles que não conhecem, imagina até que não é em nome de Deus que a gente fala. Para quem não conhece, para quem não entende, se você chegar a dizer, não, você chega e diga, eu sou espírita, já olha diferente. Vá assistir uma reunião, a gente fala de Jesus, fala da palavra, fala do amor, fala da caridade, mas eles não vão ter que a gente fala do amor e da caridade. Ele não diz que a gente fala em nome de Deus pelo fato da gente conseguir, né, com a sensibilidade, ajudar aquele sofredor. Então, eles não dizem que isso é de Deus, eles dizem que isso é do demônio, não é de Deus, né? Por quê? Porque não conhece, porque a verdade está aqui, ó, mas não querem enxergar. Querem enxergar que são demônios, que ninguém pode falar com o espírito, mas se você for, aquele que tem curiosidade e quiser conhecer a palavra, a verdade, ele vai ver. Aí muitos se pegam que a Bíblia não diz isso, né? Que a Bíblia fala, morreu, acabou, não é? Porque se você for para falar para uma pessoa, ela diz, não, morreu, acabou. Infelizmente é assim. Mas aí é que está, né? Nós é que não podemos odiá-los. Não, jamais. Não é isso? A gente Nós fica temos assim, que- fica triste, porque a pessoa não entende, né? É isso. A gente fica triste. A ignorância é justamente por isso que Kardec falava, principalmente para nós espíritas, né? Espíritas instruídos, ou então, você tem que aprendendo, né? Você estudando, então você vai passar a entender mais aquelas pessoas que ainda não têm, né, o conhecimento do que realmente seja a doutrina dos espíritos, né? Mas isso aí acontece, tanto de lá para cá, de cá para lá. Acontece. E não é para acontecer.
Né? Então, no Livro dos Espíritos, questão 625, como eu disse na outra palestra, que eu iria começar a citar, né, fazer citações, dizer da onde estão eu tirando esses textos, para que vocês vão se familiarizando. Porque um dia eu sei que vocês vão estar estudando junto comigo. Então, é bem melhor, né? Vocês já vão se familiarizando. Então, na questão 625, Kardec pergunta para os espíritos superiores. Como vocês já devem saber, como já falei, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro publicado por Allan Kardec, é um livro de perguntas e respostas, Kardec fazendo perguntas aos espíritos superiores. Então, Kardec pergunta assim: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E foi que os espíritos superiores responderam? Pergunto novamente. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A caridade, né? Jesus, a caridade. Né? Jesus, né? E ele não veio pregar a caridade, pregar o significado do amor, né? Então, ele ofereceu Jesus, mas nem todos o vê assim, né? Como perfeito. Ainda bota o defeito. Ainda quer tirar a culpa de si, ainda botar nele. É assim? Quem é? Jesus. Gente, vamos falar. Jesus! Os Espíritos falaram, vede Jesus. Né? Então, Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral. E que o homem pode pretender aqui na Terra. E por que Jesus é a perfeição moral? O que foi que ele veio nos ensinar? A compaixão, o amor, Perdão. Que prova perdão maior do que a dele, né? Não tem qual, não tem como não. Prova maior de amor, do que é o amor, do que é o perdão. E muitas vezes a gente diz assim, eu não perdoo, só quem perdoa é Deus, né? Não. A gente tem que aprender a perdoar sim, porque Jesus nos perdoou. Porque a gente não tem a capacidade de perdoar aquele que nos ofende. Então eu creio que a gente ainda tem que trabalhar muito isso, de dizer que não tem capacidade de perdoar ninguém, né? Se ele nos perdoou, prova maior do que essa. Então Jesus veio nos ensinar a perdoar, a amar, ele não era a evoluir. né? Ele andava com prostitutas, com ladrões, ele andava com pessoas imperfeitas. Então, ele sempre via o lado bom das pessoas. Né? Ele dizia, seja perfeito como meu pai é. Verdade? O que eu fiz, pode poder fazer muito mais. É porque ele não procurava a perfeição, né? Nas pessoas. Então, a partir dessas reflexões, vamos agora revelar qual é o tema da noite. E nossa irmã Paulinha vai também. Só esse passagem do Evangelho, como é que fala aí? O tema de hoje está no capítulo 23 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Moral Estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não se segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 16, versículo 25, 26, 27 e 33. A
Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus capítulo 10, versículo 37. Após a leitura, vocês estão vendo o que foi que Jesus disse? Quem repita aí, Paulinho? Jesus disse que aquele que ama mais a sua mãe, seu filho, seu pai, seus irmãos, mais do que a ele, não poderia ser seu discípulo. Não, aquela passagem que ele fala do diabo. Preste atenção, meu filho. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês viram aí Jesus dizendo: aquele que quiser ser meu discípulo tem que odiar a sua família, tem que odiar a si para poder me seguir. E aí? E aí? É contraditório, não é? Sim. Por isso que nós houve essas perguntas para que nós possamos refletir. Por quê? Os Espíritos disseram: quem é o guia e modelo dado por Deus? Jesus. O que foi que Jesus veio nos ensinar? A amar, a perdoar. Que contradição é essa de que Jesus vem agora vem dizer: quem quiser ser meu discípulo, odeia a si, tem que odiar a si e a seus familiares, seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seu marido, seus filhos. Essa passagem aqui, gente, ela não está só no Evangelho segundo o Espiritismo, não, está na Bíblia, viu? Então, quem quiser dar uma olhadinha na Bíblia, ela está em São Lucas, capítulo 16, versículo 25, 26 e 27. Está na Bíblia. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eles usam as máximas de Jesus, as partes mais importantes, e vêm explicar o que é o nosso irmão vai fazer, né? Isso. Então, vocês acreditam que isso, essa passagem bíblica de Lucas e Mateus foi falada por Jesus? Vocês acreditam que Jesus falou isso? Falou da forma? Mediante aquilo que eu já ouvi sobre a Bíblia, não acreditaria. Então Kardec veio nos dizer, veio nos esclarecer que muitas dessas passagens bíblicas, aonde vem essas expressões, né, que é dita como que Jesus falou, muitas vezes elas foram mal interpretadas. Muitas vezes, através das traduções, elas foram deturpadas. Tanto é que tem passagens bíblicas, essa de Lucas, aonde não está escrito odiar, está escrito aborrecer. Aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, e me segue, está entendendo? Mas de qualquer forma, ainda assim,
É como se Jesus fosse uma pessoa vaidosa, excêntrica, orgulhosa. Não é verdade? Então, é por isso que é necessário que nós possamos refletir. Se alguém vem e diz, Jesus disse assim, e nós não refletamos, nós não raciocinemos, então nós vamos duvidar de que Jesus realmente era a perfeição moral. Para que serviria Deus dar seu Filho único para que nós pudéssemos aprender com Ele? Se Ele vem ao mesmo tempo, Ele pede para que nós aprendamos a perdoar, a amar, e ao mesmo tempo Ele vem dizer que nós devemos odiar. Então nós precisamos refletir sim. É por isso que é tão necessário que nós passemos, tiremos esse véu da vida da gente. Porque muitas coisas, até mesmo nossos irmãos de outras religiões, tem um certo momento em que eles dizem, isso é mistério de Deus, nós só vamos até aqui, mas Deus não tem mistério não. Não existe mistério. Tanto é que Kardec veio nos mostrar através da doutrina dos Espíritos, tirar esse véu e veio nos mostrar realmente quem é Jesus, o que Ele veio fazer e tudo aquilo que nós realmente precisamos aprender. Né? Porque a